Eu vou pedir apoio da Polícia Legislativa, por gentileza, para garantir a palavra do deputado. Que a ministra Nízia repassou 55 milhões de reais a mais para a cidade em que o filho foi nomeado coincidentemente secretário das viagens com as passagens internacionais e nacionais da ministra Aniele Franco. Constatou que mais da metade da verba discricionária do ministério da ministra Aniele Franco, que deveria combater o racismo, está sendo utilizado para fazer turismo. Está sendo utilizado para ela passear o Brasil e o mundo. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um trecho do que foi a Comissão de Saúde com a presença da ministra Nízia Trindade, do Ministério da Saúde. Pois é, ela teve que ouvir alguns questionamentos bem fortes, apesar de que essa comissão foi lotada de petista da ala da esquerda. Tiveram 2 ou 3 aí só da oposição. Então foi bem difícil, até porque eles falaram muito e ela meio que falou depois só quando somou o tempo de todos, ficou uma coisa meio confusa, ela acabou não respondendo os questionamentos feitos aí pela direita, mas uma coisa Nicolas já havia alertado no passado, em uma outra ocasião em que ela esteve presente em uma das comissões, que é o fato de que a ministra sempre tem muitos aplausos, mesmo não respondendo como deveria. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Por favor. Está ficando feio a torcida organizada que a ministra orientação trouxe. em benefício do povo brasileiro. Vamos agora, até mesmo pela... Não conhece a realidade da saúde, foi isso que eu disse. É um sistema universal, é um sistema universal. Quem fala isso não conhece a necessidade de um sistema universal para 200 milhões de pessoas. Bom, pessoal, vamos começar aqui então com os questionamentos duríssimos feitos pelo delegado Paulo Bilinski, direcionado à ministra Nízia Trindade, principalmente no que diz respeito à dengue, que bate recordes de casos, não só de infecções, mas também de mortes, bem como o caso em que ela direcionou mais de 50 milhões de verbas aonde o seu filho virou secretário, justamente naquela cidade. Bom, que coincidência, não é mesmo? E aí a gente vai ver ela respondendo as perguntas, mas eles fizeram de uma forma diferente, somaram o tempo de todo mundo que perguntou para ela e ela teve esse tempo depois para responder, então ficaram várias perguntas sem resposta, digamos assim. Não foi muito diferente do que foi na outra comissão também, que teve a participação lá do Nicolas. Acontece que vocês vão ver isso aí na sequência, mas antes disso, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, porque ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo tem valor. Já te inscreveu no canal Debate em Pauta? Se tu não te inscreveu aqui, te inscreve. Se tu não te inscreveu lá no nosso canal de contingência Debate em Pauta, vou estar deixando um link para vocês aqui embaixo também, na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu conto contigo. Senhora ministra, durante a sua gestão, tivemos alguns recordes. Infelizmente é o recorde de mortes por dengue. A gente está passando aqui no Brasil a maior crise da história. Recorde de mortes por dengue. O Ministério da Senhora frequentemente tenta legalizar o homicídio de crianças na barriga da mãe, que a senhora chama de aborto. A senhora demonstrou total fracasso na proteção do povo Yanomami. A gente está falando aqui de um aumento significativo do número de mortes no povo Yanomami. Os hospitais federais estão em situação de penúria, de tristeza, que inclusive gerou a demissão, né, de pessoas ligadas a esses hospitais dentro do seu ministério. A senhora demonstra total incapacidade de resolver a fila do SUS, o que levou até mesmo o presidente a cobrar a solução da senhora, que não foi apresentada. Por último, a gente viu a destinação de verbas exorbitantes para um município, cujo filho da senhora é secretário da gestão atual. A senhora enxerga alguma relação entre esses dois fatos? Ministra, é tanta coisa ruim, é tanta incompetência, que eu tô surpreso de estar aqui vendo a senhora. Porque em qualquer cenário realista de administração da saúde, a senhora já teria sido demitida. O desserviço que a sua gestão faz para a população brasileira é evidente. Domina as páginas de jornal e os corredores do Congresso Nacional. Ninguém, ministra, ninguém, nem o Centrão está satisfeito com a atual gestão. O que eu realmente quero saber, o principal cerne da pergunta é: a que a senhora atribui tantas crises? Não pode ser somente o imaginário da imprensa e do povo. Qual é a dificuldade do governo Lula de gerir tecnicamente
um ministério sem interferência ideológica. O que a senhora tem a dizer aos milhões de brasileiros que sofrem e morrem durante a sua gestão? Quando a senhora vai pedir para deixar o cargo, para que ele seja administrado? Novamente, os senhores estão impedindo um deputado federal de fazer uso da palavra dentro da Câmara dos Deputados. Gostaria de pedir... Os senhores não têm esse direito. Eu gostaria... Eu vou pedir apoio da Polícia Legislativa, por gentileza, para garantir a palavra do deputado. Gostaria. Ou não, deputado, continue. Vamos lá. Ministra, a gente está enxergando um grande problema na gestão da saúde no Brasil. Uma gestão que deveria ser técnica, que deveria levar em consideração os principais problemas. E a senhora está aqui justamente para explicar por que a dengue não está recebendo a devida atenção de Vossa Excelência. Por que a gente é recordista nisso? Por que a senhora insiste tanto na legalização do aborto? A senhora não é no Ministério da Saúde? O dever de proteger as vidas? Por que a senhora insiste em destruí-las? Destruir uma criança inocente no ventre da mãe? Como é que a senhora se intitula Ministra da Saúde e promove a morte? Isso é muito importante que a senhora responda para o povo brasileiro. O povo brasileiro não é a favor do aborto, ministra. O povo brasileiro é a favor da vida. A gestão que Vossa Excelência está fazendo é ideológica. A senhora está colocando num órgão de Estado políticas de governo que são genocidas. É isso que está acontecendo com o povo Yanomami. É isso que está acontecendo com a população que está morrendo de dengue. É um genocídio promovido pelas vossas mãos. Pela vossa competência ou falta de competência na administração do Ministério. Agora nós vamos ver algumas do que foram as respostas da ministra, com muitos aplausos, isso porque a comissão estava tomada pela ala da esquerda. Se vocês quiserem ver as respostas inteiras da ministra, que eu confesso para vocês que, no meu ponto de vista, não responderam muito, que foram as críticas da direita, foram mais sobre o que a esquerda colocou ali, como elogiando ela. Eu vou estar deixando um link para vocês de toda a comissão para quem quiser assistir aqui embaixo na descrição do meu canal. Contudo, eu vou deixar agora os trechos dela aí e depois a gente vai vir com Kim Kataguiri, que vai fazer duras críticas, né, na ministra, não só na ministra Nízia Trindade, bem como também na ministra Niele Franco, só que isso foi na Comissão de Fiscalização e Controle. Isso vai vir na sequência da fala da ministra Nízia Trindade. Sobre priorizar políticas de prevenção, os vários dados apresentados aqui pelo deputado Dr. Frederico e também pelo deputado Luiz Lima mostram a importância da prevenção na campanha de vacinação, na Covid e também na dengue. Como eu disse, muito além de campanha para vacinação, nós fizemos microplanejamento com a destinação de 200 milhões de recursos para estados e municípios. O mesmo fizemos em relação à dengue. Não é verdade que o Ministério da Saúde tem um orçamento exorbitante. Quem fala isso não conhece a necessidade de um sistema universal para 200 milhões de pessoas. Frederico. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, ministra. É porque eu quero deixar claro uma questão aqui em relação a que hora nenhuma foi falado que tem um orçamento exorbitante. E hora nenhuma foi falado em gasto de saúde. A gente sabe que é investimento em saúde, mas Vossa Excelência precisa entender sua responsabilidade, porque foi um aumento de 56% de recurso para investimento na saúde, ministra. Isso é muito dinheiro, sim. É muito dinheiro do bolso do pagador de imposto, mas para investimento na saúde vale a pena. Tanto que esse orçamento que Vossa Excelência disponibiliza foi votado e aprovado por essa casa, pela Câmara Federal, tá? Mas a senhora precisa entender que foi 56% ao mais de 2022 para 2024. Nenhum ministério teve esse orçamento, o crescimento do Brasil não passou de 10%, a inflação do Brasil não passou de 20%, Vossa Excelência tem 56%. Então esse é o tamanho da sua responsabilidade. Ninguém está falando que é orçamento demais, mas tem que ser bem empregado, ministra. Tem que ser bem empregado. O seu ministério está doente. Vossa Excelência sabe disso. A gente não quer que a senhora caia, não quer nada disso. A gente respeita a sua história, mas a gente precisa que tenha mais seriedade e foque na saúde, ministra. Obrigado. Um minuto para o ministro. Claramente foi dito que houve um aumento expressivo e um aumento que não está sendo utilizado como deveria. Claramente foi dito pelo senhor e pelo deputado Lima que usou o termo exorbitante. Eu não usei nomes na hora que eu me intervi. Não era do senhor que eu estava falando, eram os comentários. Quem fez esse comentário, não usei nomes porque não foi só o senhor, não conhece a realidade da saúde. Foi isso que eu disse. É um sistema universal, é um sistema universal que sofre desde a sua origem de desfinanciamento. Há vários estudos sobre isso e há, sobretudo, a prática. É impossível implementar os programas que eu apresentei aqui sem uma recomposição desse orçamento. Foi isso que o Congresso
fez e realmente reforça o papel do Congresso na aprovação, como eu já disse inicialmente, da PEC da transição, a partir de uma iniciativa que o próprio presidente Lula, antes de ser nomeado, que de verdade nós nem tivemos nenhuma transição, eu participei do grupo da transição, né? O que nós tivemos foi um trabalho intenso de quem assumiu o novo governo, foi isso que nós tivemos. E nesse âmbito, a recuperação do orçamento do Ministério da Saúde, que é aquém da meta que sempre colocamos, que é muito importante, o aumento do gasto público. O gasto público no Brasil, que é um sistema universal, é menor do que outros países da América Latina e, portanto, a gente sempre coloca a questão dos 6% do PIB, mas eu não quero nem colocar aqui percentuais. O Ministério da Saúde teve uma recomposição orçamentária necessária e ainda insuficiente para os grandes desafios de manter o sistema universal no Brasil. E esse orçamento será honrado em benefício do povo brasileiro. Vamos agora, até mesmo pela exiguidade do tempo, gostaríamos... Bom, agora vai vir Kim Kataguiri, que vai fazer duras críticas e algumas denúncias gravíssimas referente aí à destinação de verbas da ministra Nízia Trindade, bem como gastos efetuados por Niele Franco. Então fiquem agora com esse trecho aí, porque, olha... Próximos ao presidente Lula, né? E as matérias mais urgentes e mais escandalosas não foram pautadas. Exemplo, foi revelado que a ministra da Saúde, ministra Nízia, distribuiu 8 bilhões de reais em orçamento secreto para a construção de base parlamentar do PT. Que ela repassou para determinados municípios 1000% a mais do que aquele município teria capacidade de executar, o que claramente indica um indício muito forte de desvio de recursos públicos. Que a ministra Nízia repassou 55 milhões de reais a mais para a cidade em que o filho foi nomeado coincidentemente secretário, o que claramente também configura indícios de desvio de finalidade, de descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu as práticas do orçamento secreto e que, portanto, presidente, o que eu vejo, essa é uma comissão de fiscalização. Por mais que a gente tenha um movimento que, na minha visão, é até meio bizarro, de ter um parlamentar da base do governo presidindo a comissão de fiscalização, que deveria ser uma comissão da oposição, esse presidente tem que ter um papel isonômico. Ele tem que ter um papel de presidente. Ele tem que pautar os requerimentos que tratem também de matérias sensíveis em relação ao governo, porque ele é presidente da comissão, antes de ser um membro do PT, antes de ser um membro da base do governo. E a gente está falando aqui de um escândalo que está tomando a manchete de diversos jornais e que trata de 8 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, pedi também para que isso seja encaminhado ao Tribunal de Contas da União para que a ministra seja responsabilizada e investigada por esses repasses bilionários para a construção de base parlamentar, como foi colocado. Também requeri, presidente, a convocação da ministra Niele Franco, ministra da Igualdade Racial, porque nós aprovamos aqui nessa comissão requerimento de fiscalização, enviamos ao Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas da União conseguiu comprovar as irregularidades nos gastos das viagens com as passagens internacionais e nacionais da ministra Niele Franco. Constatou que mais da metade da verba discricionária do ministério da ministra Niele Franco, que deveria combater o racismo, está sendo utilizado para fazer turismo. Está sendo utilizado para ela passear o Brasil e o mundo, junto inclusive com a sua ex-assessora, que acompanhou em várias viagens, racista, que atacou a população paulista e que fez ataques xenófobos e preconceituosos e discriminatórios contra a população do estado de São Paulo e foi demitida em razão disso. Mais do que isso, revelou que a ministra chegou a gastar mais de 60 mil reais com passagem para ela viajar de primeira classe ao redor do mundo, sem que houvesse nenhum tipo de benefício para o nosso país. Isso constatação, graças a requerimento aprovado nessa comissão, constatação do Tribunal de Contas da União, e agora uma convocação que é urgente pela urgência da matéria, presidente. Por isso que eu não vejo justificativa para que essas convocações mais sensíveis não sejam pautadas. Também um esclarecimento por parte do ministro Rui Costa, em razão do escândalo em que ele foi envolvido, da contratação, enquanto ele era governador, da empresa de respiradores, que nunca entregou os respiradores, que a empresária admitiu que era um escândalo de corrupção intermediado por um amigo do governador, que hoje é ministro principal, um dos principais ministros do governo Lula, não entregou os respiradores, devolveu 10 milhões de reais que tinha roubado dos cofres públicos, ou seja, está constatado que houve o escândalo, e mais uma vez uma matéria urgente, e a convocação do ministro não é pautada aqui no âmbito dessa comissão. Então, infelizmente, eu sei que Vossa Excelência não decidiu a pauta, está exercendo aqui o papel do deputado Joséildo, mas não tenho a menor dúvida de que esse pronunciamento chegue ao presidente Joséildo. Não é razoável que o presidente da Comissão de Fiscalização represe as convocações dos ministros mais próximos ao presidente da República. E só tenha pautado 2 convocações de ministros mais distantes do presidente e que nem são de partidos de esquerda, como é o caso, tradicionalmente de esquerda, como é o caso da ministra Simone Tebet e também do ministro, salvo engano, o ministro Renan Filho também, que deve estar pautado, se minha memória não me engana. Agora, dos ministros mais sensíveis e mais vinculados ao governo, como a ministra Niele, o ministro Rui Costa, a ministra Nízia, ministro Padilha, todas essas convocações envolvendo escândalos bilionários
nós não tivemos a convocação dos ministros aqui. Reforço que o deputado Áureo colocou, essa comissão de fiscalização. Essa não pode ser a comissão do PT. Essa tem que ser uma comissão que dá espaço para todos os parlamentares. O próprio funcionamento da comissão pressupõe uma isonomia de tratamento entre os parlamentares, porque quando você ocupa a função de presidente da comissão, você passa a exercer um papel que transcende o seu mandato, que transcende o seu partido, em que você deve atender todo o colegiado da comissão. Então, reforço. Pela primeira vez nos 5 anos que sou membro dessa comissão, não há um requerimento de minha autoria sendo pautado nessa semana. Há aqui deputados que tiveram 4, 5... Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Como eu disse antes, para quem quiser ver todos os posicionamentos da Anísia Trindade, eu vou deixar um link aqui embaixo, até porque ficaria bem massivo, confesso para vocês, e por isso eu não trouxe aqui, mas é só tu clicar aqui que tu vai ver ele completo lá. Acontece é que eu quero saber o que vocês acham referente ao que ela disse aqui nesse vídeo e aos posicionamentos de Paulo Bilinski e Kim Kataguiri. Se tu não compartilhou esse vídeo, compartilha ele. Todos os grupos que tu puder aí de WhatsApp, Facebook, Telegram, que ajuda demais. Não se esquece. E se tu não é inscrito no canal, te inscreve. A gente traz vídeos aqui no Debate em Foco todos os dias. Além disso, temos o nosso canal de contingência, o Debate em Pauta. Eu vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo.